Vídeo do professor José falando sobre Flávio Bolsonaro, para a gente ficar atento. O professor José que tem feito uma análise muito correta dos principais eventos. Vamos lá. Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje para o encontro nestes tempos em que todos nós somos atingidos por uma série de informações e, sobretudo, desinformações. Fatos que são manipulados, notícias que são traduzidas de forma enviesada para nós aqui no Brasil, isso tudo para formar uma opinião pública. Isso acaba minando, muitas vezes, a nossa paz de espírito, o nosso emocional. Mas como nós conseguimos ler os fatos de uma forma diferente, nós conseguimos também ficar um tanto ou quanto imunes a tanta coisa complicada. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma série de fatos para a gente entender o que está por trás de tanta coisa que a gente recebe de informação e acaba atraindo a nossa atenção e desviando o foco para coisas que estão na nossa frente, estão na nossa cara, né? Vou trazer também coisas muito pitorescas para mostrar como essa gente do mundo paralelo da extrema-direita, essa gente só fica quebrando a cara um dia após o outro, né? Bom, antes de entrar nos temas, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você dê o cliquezinho na sua tela e se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas atividades, dos nossos papos, reflexões. Participe sempre do nosso chat, que eu sempre abro meia hora antes de entrar no ar aqui junto com vocês. E nunca se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, dar seu joinha, mandar seu comentário, que são formas de você impulsionar mais ainda o nosso portal para chegar a pessoas como você. E se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro comentário da seção de comentários aqui do nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando aqui, todo domingo eu faço uma resenha das notícias dos principais jornais, né? Eu vou fazer isso mais à tarde, às 18 horas, vou entrar aqui no ar com vocês para fazer uma resenha, porque tem muita coisa acontecendo neste domingo. Mas os fatos de hoje são esse aqui. Trump diz que ainda não há condições para acordo com o Irã. Então, quer dizer, ele está passando para o mundo, né? Que é ele que está no controle, ele que está no comando. Ele não quer acordo ainda. Em entrevista à NBC News, o presidente dos Estados Unidos assegurou que Teherã quer sentar-se para negociar, mas Washington seguirá adiante com sua ofensiva. Mas por que os iranianos teriam vontade de negociar com o Donald Trump? Ele que é uma pessoa completamente não confiável, porque em meio a uma série de tratativas que os iranianos estavam fazendo com os americanos, eles simplesmente romperam qualquer tipo de negociação e traíram os iranianos fazendo bombardeio ali, inclusive fazendo esse infanticídio em massa, né? Matando tantas crianças que a grande mídia no mundo não colocou o devido foco, né? Nós não vimos as imagens dessa tragédia, nós não vimos nenhuma cobertura mostrando o que aconteceu com os familiares dessas crianças, porque, gente, é uma coisa inimaginável, mas sequer os veículos de comunicação, eles convocam a gente para essa reflexão, né? De um governo que mata crianças de uma forma deliberada, de uma forma absolutamente criminosa mesmo, né? Enfim, e aí o cara diz o seguinte, o presidente americano, advertiu que as condições ainda não são suficientemente boas para um acordo com o Irã que ponha fim à guerra. Mas os fatos que a gente vê no dia a dia são esses aqui, ó. Trump reforça pedido por navios estrangeiros para patrulhar Hormuz. Ué, se os Estados Unidos ganhou a guerra, se neutralizou o Irã, se, enfim, colocou o Irã de joelhos, que eles não podem fazer mais nada, por que ele está chamando outros países para ajudar ali no Estreito de Hormuz? É sinal que as coisas estão muito complicadas para ele, né, para os Estados Unidos, muito mais do que eles poderiam imaginar. Então, o que a gente vê em contraponto com isso que ele está falando é isso aqui, ó. Irã promete ataque que tem Netanyahu como alvo. Escalada de tensão aumenta. Declaração do Irã foi dada nesta madrugada de domingo pela agência de notícias iraniana IRNA. Ou seja, eles estão jurando o Netanyahu de morte. O Irã prometeu neste domingo um ataque para matar o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, enquanto a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã ameaça o fornecimento de petróleo no Golfo. A declaração foi dada no X, na madrugada deste domingo. Abre aspas. A Guarda Revolucionária Islâmica promete perseguir e matar o assassino de crianças, Netanyahu, se ele ainda estiver vivo, disse a agência de notícias iraniana IRNA em uma publicação no X, referindo-se à Guarda Revolucionária Islâmica no país. Olha só, a vida do seu Netanyahu está complicada, tá, gente? Porque é quase uma convocação mundial
para todos os muçulmanos terem algum tipo de atenção assassina, né? Vamos dizer no português claro, contra o senhor Benjamin Netanyahu, que está sumido. É uma coisa misteriosa, né? Ele deu uma sumida muito grande. Agora, vocês acham que o Irã está querendo negociar alguma coisa com os Estados Unidos, fazendo uma declaração que quer matar o sócio do Donald Trump? É complicado, né? Então, gente, olha, a primeira coisa que morre nesse tipo de conflito é a verdade, são as informações. Então, nós todos aqui que estamos do lado de cá do mundo, Obrigado, a seu gente tem que Mita. ter muita prudência para Boa. fazer comentários, para fazer análises, porque aí a gente tem que adotar aquele princípio socrático, né, do filósofo Sócrates, que dizia 110 que e 2 membros. só sei que nada sei. O que é o nosso conhecimento sobre as coisas diante do nosso não conhecimento sobre as coisas? Então, vamos aguardar aí. Isso que ele está falando, gente, é sobre a guerra do Irã, é sobre Trump e também é sobre a eleição. Vamos ser humildes. A gente não sabe o que vai acontecer esse ano. A gente não sabe. A gente quer muito a vitória do Lula, vamos trabalhar para isso, mas não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Obrigado, seu Mita. Seu Mita entendeu a importância do nosso trabalho aqui, faltando 2 membros e 110, gente. Não estamos nem na metade da meta. Vamos lá, turma. Acho que os analistas norte-americanos, os que advertiram Trump que isso seria uma aventura, eles não estavam blefando, né? Uma aventura ruim. Agora, percebam o seguinte, isso tudo está dentro de um contexto, eu chamei a atenção aqui de vocês, de uma mecânica que essa gente da extrema-direita, voltada para proteger os interesses de grupos muito pequenos, mas são muito poderosos no mundo, eles têm usado aquela metodologia que foi batizada pelo senhor Steve Bannon, com uma frase, né, que está em inglês, que é the flood the zone with shit. Quer dizer, vamos encher a zona, vamos encher o pântano, encher o pedaço com muita titica, né, muitas fezes, né? Desculpa estar falando isso para vocês, mas é como essa gente opera. Então, quanto mais lixo, mais esgoto jogar todo dia um atrás do outro, menos há uma possibilidade de quem raciocina dentro do mundo racional de rebater, de fazer com que essas mentiras ou essa inundação de esgoto ela seja identificada. Pois é. Então, percebam só, desde que o Trump assumiu, guerra contra imigrantes, fazendo todo tipo de barbaridade contra imigrantes, e estressa a sociedade. Conflitos internos muito sérios. Depois, a questão de droga, querendo invadir México, querendo invadir Canadá, criando problemas, e batiza o Golfo do México de Golfo dos Estados Unidos. Depois ele veio com Groenlândia, depois ele veio com tarifas, e briga com a China, e briga com o Zelensky, dá esporro no Zelensky. Enfim, gente, é uma coisa atrás da outra. E perde tarifa, e volta tarifa, e pessoas mortas nos Estados Unidos em conflitos com o ICE, e a coisa vai indo. E sempre tendo alguma escalada. E o escândalo dele ter se envolvido com o maior tarado de crianças nos Estados Unidos, com arquivos ali que colocam centenas e centenas de vezes o nome dele no centro desse furacão, ele arrumou essa história contra o Irã. Rompeu o acordo com o Irã de tratar das coisas pela via diplomática e resolveu bombardear o Irã junto com Israel. A situação é essa agora. Bora, turma! E ninguém tem condição, hoje, de uma forma responsável, de dizer o que vai acontecer diante desse conflito. Mas a metodologia é essa, gente. A metodologia de inundar o mundo com desinformação, inundar com as loucuras para distrair a sociedade. E aqui no Brasil, a metodologia é a mesma. E lá na Argentina, a metodologia é a mesma. Todos os dias essa gente aí vai inundando também as redes com suas maluquices. Agora, essa aqui caiu num ridículo gigantesco, né? Porque o senhor Flávio Rachadinha, ele, para ajudar o papai dele, né, no plano espiritual, ele convocou todo o Brasil para fazer um jejum, um sacrifício muito grande, para que as pessoas não comessem nada entre meia-noite e 6 horas da manhã. Ou seja, ninguém se alimentasse durante o sono, né? É um sacrifício muito grande. Gente, o que eu recebi de comentários aqui no nosso portal, dos meus amigos e amigas que disseram que iam acordar às 3 horas da manhã para comer alguma coisa, para não ser confundido. Muitas pessoas, vou levantar, vou acordar às 3 horas da manhã, vou comer alguma coisa, só para não ser confundido com essa gente aí, né? Então, muitas pessoas fizeram isso em tom de galhofa, porque, de fato, em sã consciência, ninguém está desejando um mal maior para essa criatura. A gente quer que ele fique vivo durante muito tempo para ele cumprir a pena pela qual ele foi condenado.
Quem está torcendo para ele bater as botas são justamente as pessoas que estão muito próximas dele. Eu nem duvidaria que os filhotes... Olha que interessante, né? O Norivaldo. Norivaldo, olha que interessante que você está falando aqui, né? Hoje em dia o jornalismo independente está dando uma goleada de profissionalismo em cima das grandes emissoras de TV. E é por isso que a gente precisa do financiamento de vocês, gente. Eu tenho certeza que aqui vocês têm informação com muito mais qualidade. Eu estava acompanhando ontem o Oscar com a Globo. É vergonhosa aquela Maria Beltrão, filha de ministro da ditadura, comentando o Oscar. Comentando o Oscar que podia ser a vitória do Agente Secreto. Um filme contra o que o pai dela fez na ditadura. Claro que a gente vai dar um show, gente. A gente tem uma cobertura aqui muito mais dinâmica. A gente traz para vocês vídeos, a gente traz para vocês informações, a gente destrincha as informações. A gente faz muito com muito pouco. Esse pedido que a gente faz toda a live, gente, da meta, de 2 membros, R$200 de superchats, é pra gente manter o mínimo, gente, pra gente pagar uma equipe pequenininha aqui, pra todo mundo ficar atento, trazendo notícia pra vocês. Ontem trouxemos tradução de noticiário internacional. Eu cantei a bola quando eu tava lendo a matéria da Business Insider, que a gente podia perder o Oscar. Mas não tava agorando, eu tava querendo que o Wagner ganhasse. Tava querendo acordar hoje com carnaval no Brasil. Com festa. Não tem festa, então vamos ser realistas, vamos encarar a verdade e vamos pingar superchat, gente. Não é possível, vamos lá pra gente poder fechar, gente. 2h34 já de live. Vamos fechar, turma? Vamos fazer esse acordo, eu e você, que tá me assistindo agora. Se você gosta do jornalismo independente, manda uma contribuição agora, gente, pra gente poder fechar. Vamos lá. Estejam torcendo pro pai partir, pro pai embarcar, porque aí eles reforçam o discurso que o pai foi perseguido e tal, e eleitoralmente essa gente vai ficar nadando de braçada, né? Vai ter ali um cadáver, um defunto, para fazerem campanha eleitoral. Isso, para mim, não é fantasia, não. Eu tenho certeza absoluta que tem uma série dessas criaturas que estão torcendo para o Bolsonaro morrer. Agora, vejam só a situação ridícula, né? A criatura não se deu conta do ridículo. Aí ele acorda no dia do jejum, ele passou a noite toda dormindo, né? Obviamente, e não comeu nada. Aí foi agradecer as pessoas por terem dormido e não terem comido nada, né? Vamos ver aqui a fala da criatura. Pessoal, bom dia. Agora só um pouquinho para vocês entrarem aqui na sala. Vai ser uma live bem rapidinho, só para agradecer a todo mundo aí que ontem... Obrigado, Emerson! Ficou em jejum de meia-noite até agora, 6 da manhã. Então... Olha que interessante, o Emerson botou aqui. Posso fazer um jabá para terceiros? Claro. Vocês podem divulgar o que vocês quiserem nos superchats, tá? Tem um perfil de uma sul-coreana que mora no Canadá e ela tem um ativismo muito forte contra o Estado de Israel. Ela postou um vídeo em que as Forças Armadas de Israel fazem com os palestinos, pior do que o filme A Lista de Schindler. Tem o perfil dela aí, Emerson? Só para a gente jogar o link. Eu acho que não vou mostrar porque é pesado o conteúdo, pelo visto. Mas, ó, Emerson fez essa contribuição, tá faltando 60, gente. 6 pessoas mandarem 10, a gente fecha. Eu queria que alguém mandasse um pacote de membros aqui. A gente tem membros no nosso canal a partir de R$5. Manda uma membresia, a Emerson já é membro aqui do nosso canal. Agradecemos muito a todo mundo. Vamos lá. Com a maior cara de sono a criatura, né? Então, que sacrifício, hein, Flávio? Que sacrifício, hein? Não comeu nada. Flávio que tava pulando, hein? Tava todo felizão aí, hein? Gini Seizo, boa. Vou pegar agora o perfil dela aqui para vocês conhecerem. Vamos lá. Durante o sono, hein? Enfim, desejar bom dia a todo mundo que está aqui e entregar o jejum, né? Agradecendo aí a Deus pela saúde do meu pai, por ele estar... Aí tem gente que escreveu aqui para o nosso portal, né? Professor, eu tenho 60 anos, há 60 anos eu já faço esse jejum. Eu não como nada entre meia-noite e 6 horas da manhã. Bom, mas é isso, né? Análise. Piora da saúde de Bolsonaro pressiona Moraes. Aí tem a CNN aqui fazendo essa análise aqui. Gente, olha só. O que o Alexandre de Moraes tem a ver com essa história? Ele está cumprindo a lei. Ué, tá na cadeia, a figura do criminoso, está assistido 24 horas por médicos, enfim. O que vai acontecer é ele colocar lá uma unidade médica dentro da cadeia. Ué, é isso que eles querem que aconteça o Bolsonaro numa prisão domiciliar? Enfim, a prisão domiciliar para o Bolsonaro, nas condições hoje, pioraria as condições dele. Então, o ministro Alexandre de Moraes já mostrou que está nem aí para isso. Nós vimos agora a decisão do ministro Alexandre de Moraes dando uma sapatada nesse lacaio do Trump que viria para o Brasil
E aí o seguinte, né? Aí tem uma situação que é muito engraçada, né? Que é o seguinte, essa criatura aqui, o senhor Alien dos Santos, né? Que parece um alien, né? Ele fez um vídeo dizendo agora um checkmate contra Alexandre de Moraes, contra o governo brasileiro. Quem manda membro, gente? Porque Vamos fechar a turma. o Aspone lá, o pincha de Trump, deu um checkmate, um golpe de mestre, né? Acompanha aqui, gente, o mundo paralelo. Vamos lá. Checkmate. Por que checkmate? Como eu já disse no início do programa, se Alexandre de Moraes nega, mostra que ele é um tirano de verdade. Se deixa, a situação fica exposta. Eu fiz uma thread no X e quero mostrar aqui para vocês por que eu quero deixar isso bem claro, como foi bem feito esse checkmate da defesa de Jair Messias Bolsonaro. Então eu disse, eu coloquei aqui, né? Eu disse mais cedo que o pedido da defesa de Bolsonaro para receber o assessor do governo Trump era um checkmate político. Houve a confirmação. Moraes autorizou a visita. E esse aqui é o Piri, o cara que realmente vai colocar um checkmate no Alexandre de Moraes. O dilema era bem simples. Se Moraes negasse a visita de Darren Piri, assessor do Departamento de Estado, o mundo veria um juiz brasileiro proibindo um representante Se o João do mandar governo 50, falta 10. de falar com um ex-presidente preso. Autoritarismo em rede global. E aí, se ele permitisse, e ele permitiu... João, se der qualquer problema, doa daqui a pouco, não tem problema nenhum. Mas, gente, falta 10 e 2 membrinhos. Vamos lá, turma, pra gente poder fechar. O Washington teria testemunha direta e ocular do que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. Então, propósito, né? Testemunha ocular do que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Alguém pode relatar as condições, o processo e a versão do próprio Bolsonaro. Ou seja, se Moraes negasse, escândalo diplomático. Permitindo, ele internacionaliza o caso Jair Messias Bolsonaro. Era literalmente um jogo sem saída confortável. A imprensa brasileira tenta vender a história como se fosse apenas um assessor polêmico. Porque só que é o seguinte, né? Senhor Alien dos Santos, o senhor, me desculpe, tá, gente? Esse cara é um otário, né? Porque sequer a figura do senhor Birey veio para o Brasil. Por quê? Porque o presidente Lula negou, mandou bloquear a concessão do visto para ele entrar no Brasil. Então, gente, que checkmate é esse? Simplesmente o Lula chutou o tabuleiro, o Alexandre de Moraes pegou as peças também, falou, olha, peça para um lado, peça para o outro, bicou o tabuleiro e o checkmate não aconteceu e não vai acontecer. Esse cara não entra no Brasil, enquanto os vistos das autoridades brasileiras não forem revogados também, né? A revogação que foi feita não for revertida. Imprensa internacional repercute visto negado por Lula a assessor de Trump. Ontem o Globo tinha falado que o visto tinha sido negado pelo Brasil. Só que essa é uma atitude muito positiva do presidente do nosso país. Então, eles omitem quando é coisa positiva e colocam o Brasil. Hoje não, hoje eles já colocaram. Imprensa internacional repercute visto negado por Lula a assessor de Trump. Publicações destacaram a persistência dos atritos entre Estados Unidos e Brasil após tarifaço americano e sanções a ministros do STF, então, gente. E também temor de interferência nas eleições. Então está aqui, eles recortam aqui, colocam aqui The Guardian, outros jornais também, que estão abordando isso. Então essa gente da extrema-direita, eles vivem nesse mundo do estresse, esse mundo do esgoto, mas na medida que a gente vai identificando isso, a gente vai desmascarando essas figuras e aí a gente passa o nosso domingão mais tranquilo, né? Porque nada como a gente ter informação, a gente entender como é que agem esses estelionatários e vigaristas aqui no Brasil e fora do nosso país. Mas a batata deles está assando firme, né? Bom, eu fico por aqui, mande seu comentário, mais tarde a gente se vê. Tchau! Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!